tudo bem? Esse é o Cristo de Alfa Ômega e nós estamos hoje num cenário novo. Se você assistiu um vídeo que eu postei um pouquinho mais cedo hoje à tarde, você vai entender tudo o que aconteceu, por que está nesse novo cenário e por que nós estamos fazendo dessa forma diferente agora. Hoje nós vamos falar sobre a escravidão do povo hebreu e sobre a chamada ou convocação de um homem para libertar esse povo. Você já acompanha as outras lições, você já vai estar entendendo tudo o que está acontecendo. Se você ainda não viu os outros vídeos, vai lá no nosso canal, lá no iniciozinho tem lá introdução e todos os vídeos numa playlist montada. Vai ser melhor para você assistir desde o início, não pegar agora do meio, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje, vamos abrir nossa Bíblia. Nós continuamos em Gênesis, hoje nós vamos terminar o livro de Gênesis e ir para o início do livro de Êxodo, tá bom? Bom, na última aula nós vimos que Jacó teve vários filhos, teve o nome mudado para Israel. E então alguns desses filhos, eles acabaram não gostando muito de um deles, que era José. Até porque Jacó o tratava de uma forma diferenciada, ele era meio que o filho preferido de Jacó. Então eles tramaram um plano contra José, o jogaram num poço, tiraram sua túnica que seu pai havia lhe dado, sujaram com sangue, levaram e disseram que ele estava morto para o seu pai, que devia ser algum bicho. Logo depois disso, eles foram e venderam José como escravo para uma caravana. Passado algum tempo, ele foi comprado por Potifar. Nós vamos ver agora Gênesis capítulo 39, versículos 1 e 2. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu dono egípcio. Então José continuou servindo ao Senhor e Deus começou a abençoá-lo. O Senhor estava com ele, ele começou a ser próspero na casa de Potifar. Porém, os olhos da mulher de Potifar cresceram para cima de José e ela tentou seduzi-lo de diversas formas, mas José sempre fugia. Até que em um dado momento ela fez um plano contra José. Continuando no Gênesis capítulo 39, vamos ler os versos 16, 17 e 18, que diz assim: Ela conservou junto a si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Ela tentou agarrá-lo, ele saiu correndo e ela ficou com a túnica dele, Então ela falou, tá aqui, eu consegui me soltar, mas ele saiu fugido aqui, ele queria me agarrar de todo jeito e largou inclusive a túnica dele aqui comigo, Ela fez um plano. Com isso, Potifar ficou indignado e então mandou que prendessem José. Porém, José, mesmo dentro da cela, continuou dando bom testemunho, continuou sendo um servo fiel ao Senhor. E ali ele teve contato com alguns companheiros de cela que tiveram sonhos. Ele ajudou a esclarecer esses sonhos, inclusive que se cumpriram depois. Mas chegou um momento que um dos companheiros de cela foi liberto, era uma resposta do sonho. Ele se esqueceu de José, mas quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia desvendar, esse colega de cela se lembrou de José e falou, olha, faraó, tem um cara que está preso lá, que ele pode te ajudar a esclarecer isso. Ele pode ajudar você a entender o seu sonho. Esse homem é José. Então o rei mandou chamar José. Então vamos ler agora tudo o que aconteceu nisso. Está lá em Gênesis capítulo 41, versos 12 a 14. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi-se apresentar a Faraó. José ajudou a interpretar o sonho de Faraó, que previa uma época de fartura e logo depois anos de escassez. Ele ajudou a montar um plano para que houvesse silos com comida guardada, para que no momento de escassez eles tivessem ainda o que comer. E tornou-se homem de confiança, braço direito do faraó. Bom, José tem uma história linda.
principalmente a parte do perdão, da reconciliação dele com os seus irmãos. Você pode ler isso dos capítulos 42 até o 45, que é uma leitura muito agradável, é uma parte muito linda dessa história. Mas nós estamos no foco do Cristo de Alfa e Ômega. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre como o povo de Israel foi parar no Egito e virou escravo. Então, passado isso, José se tornou homem de confiança, então mandou que trouxesse a sua família para viver junto dele. Isso ele já tinha se reconciliado com seus irmãos. Nós vamos ler no capítulo 46 de Gênesis ainda, versículos 2 e 3. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Então José chamou seu pai. Deus inclusive incentivou a ida de Jacó para o Egito com sua família. E foi assim então que Jacó, que passou a se chamar Israel, mudou-se para o Egito e por isso o povo hebreu foi parar lá, né? Então teve muitos anos ali, como José, com o braço direito, que o povo viveu muito bem no Egito. Até que chegou um momento que isso mudou. E agora, já entrando no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 6 a 10, nós podemos entender toda essa mudança que aconteceu. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisam usar de astúcia para com este povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Então esse faraó, que não conhecia a história ali de José, não conheceu, ele falou: ó, esse povo aí está crescendo muito, tô ficando com medo deles traírem a gente, se aliarem com o inimigo e virem contra a gente. Então é o seguinte, vamos ter que pensar o que a gente vai fazer com eles para a gente se proteger. E o que ele fez foi impor uma grande escravidão ao povo dos hebreus. E a gente pode ver ainda no capítulo 1 de Êxodo, versículos 12 e 13. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tiraria, escravizavam os filhos de Israel. Não bastasse toda a dor da escravidão, ele ordenou que matassem todos os filhos meninos que nascessem de hebreus. Olha só o versículo 22, ainda do capítulo 1 de Êxodo. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Vocês imaginam o tamanho do horror e da matança que houve ali. Porém, teve uma mãe que decidiu esconder o seu bebê menino. Escondeu na sua própria casa. E esse bebê era Moisés. E olha só o que aconteceu. Vamos ler no capítulo 2 agora, versículo 3, ainda em Êxodo. Não podendo escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Armando o menino, então, foi seguindo o cesto, enquanto ele navegava no rio, até que ele chegou. Ele foi encontrado pela filha do faraó, que decidiu adotar aquele menino. E a irmã que estava acompanhando a situação já chegou e falou: Olha, eu conheço uma senhora hebreia que pode amamentá-lo e inclusive ajudar a criar o menino. Quem era? A própria mãe de Moisés. E a filha de Faraó concordou então. Então Moisés foi criado pela sua própria mãe. Passaram-se os anos, Moisés cresceu e de repente aconteceu uma coisa muito importante na história desse homem, que está em Êxodo, capítulo 2, versículos 10 a 12. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Sim, o Moisés que você já ouviu falar, que era conhecido como um homem manso, ele matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Quando ele percebeu que foi descoberto, ele fugiu e foi para longe, constituiu família
né? Se casou, teve filhos, mas Deus ainda tinha um plano para ele. Olha os versos 23 a 25 ainda do capítulo 2. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Eles estavam clamando, eles estavam pedindo socorro. Moisés havia fugido, mas seus irmãos ainda estavam lá. Então Deus chama Moisés para libertar o seu povo, que estava clamando e pedindo por libertação. Isso está lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 7 a 10. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para tirar Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Eu li até o 12, não apenas até o 10. Então Deus levanta Moisés, aquele mesmo que anos atrás havia sido um assassino. Moisés ainda renega, reluta, fica dizendo que não era capaz. Deus fala, então leve Arão, seu irmão, contigo. Né? Mas ali, Deus então chama Moisés para libertar o seu povo. E na próxima lição nós vamos ver como Deus, milagrosamente, com grande poder, libertou o povo de Israel da mão dos egípcios, da mão de Faraó. Antes de desligar esse vídeo, eu gostaria que você assistisse algo que pode tocar o seu coração e que, se você tiver o desejo, vai ter as formas como você pode ajudar e contribuir, tá bom? É a Sofia Helena, ela tem uma doença que se chama AME e ela precisa de toda a ajuda possível. O Como Ele Andou e a Rádio Oeste Cristã apoiam a campanha AME Sofia Helena. AME significa atrofia muscular espinhal e é uma doença rara que tem tratamento genético no valor de 2,1 milhões de dólares. O medicamento usado é chamado Zolgensma, fabricado somente nos Estados Unidos e ainda não autorizado no Brasil. Sofia Helena é uma bebê que precisa tomar este medicamento até os 2 anos de idade. Ajude-a a conseguir este valor fazendo uma doação para a campanha AME Sofia Helena. Todas as informações que você precisa e os números da conta estão aparecendo na tela nesse momento. Abra seu coração, não deixe de ajudar.